Estou compartilhando aqui. Ok. Compartilhando aqui a minha tela com vocês. Na hora que vocês estiverem vendo, me avisem, por favor. Estão vendo? Tá sim. Sim. Pois não. Pessoal, eu estou, infelizmente, com uma tela só hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só abrir o microfone ou, por gentileza, leiam aí a pergunta do colega para mim, a gente vai respondendo, tá? Na aula de hoje, na aula da semana que vem, nós vamos gastar um tempinho falando sobre esse indicador que eu acredito que em análise do ciclo de vida seja o indicador mais utilizado hoje em dia, né? A chamada carbon footprint ou pegada de carbono. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, além das definições, do fator de caracterização típico, né? Muitos exemplos a gente usou isso, né? Nós calculamos, não sei se vocês perceberam, a pegada de carbono. As fronteiras do sistema, mudança do uso da terra, e vou apresentar aqui alguns exemplos de metodologias para vocês. Não está aqui no sumário, mas dentro deste sumário eu gostaria de estender um pouquinho mais, expandir um pouquinho mais os conceitos que nós temos visto até agora de análise de ciclo de vida, ok? Apresentar aí para vocês alguns tópicos aí de fronteira de análise de ciclo de vida. Pessoal, assim, a grande preocupação hoje em dia, né, com a pegada de carbono é porque existe um consenso mundial, né, de que de todo o ciclo que existe, né, você pega aqui tanto no oceano quanto na superfície terrestre, né, aqui, o ciclo do carbono, ele é um ciclo que aparentemente ele se fecha, né? Então nós temos aqui, no caso do oceano, né, nós temos os chamados pools de carbonos, né, os reservatórios de carbono, que é o fossil pool, os sedimentos, o próprio solo, né, florestas é um pool de carbono, o carbono fica armazenado, e você tem os fluxos, né? E aqui, enquanto pega no caso do oceano, enquanto a fotossíntese dos fitoplânctons, eles absorvem o carbono da atmosfera, eles respiram e jogam, então fica aquela coisa meio que elas por elas. Da mesma forma que na superfície terrestre, eu estou considerando os pools, é onde o carbono fica armazenadinho, né? E os fluxos entre esses pools. Então, você tem a fotossíntese, mas a planta respira, na fotossíntese, parte do carbono fica no solo, os micro-organismos eles respiram, se decompõem. Só que o grande problema é quando nós retiramos o carbono desses pools, e aqui eu cito para vocês principalmente os dois, né? O fóssil e o carbono que está nas plantas, né? Então, desmatamento, por exemplo. Aquele carbono está ali há muitos e muitos anos. E você joga na atmosfera, né? E também alguns processos químicos que emitem carbono para a atmosfera, como, por exemplo, a indústria de cimento, né? Eu não sei em detalhamento esse processo químico, mas ele emite bastante CO2 para a atmosfera. E não só as emissões para a atmosfera, quanto a taxa que essas emissões acontecem, isso daí meio que dá uma quebrada no ciclo do carbono. Porque os fluxos eles acabam sendo interrompidos, né? Eles acabam não se fechando. E o que nós temos hoje, esse número é um pouco próximo, né? É razoavelmente próximo do que é estimado. Nós temos hoje um incremento anual na atmosfera de cerca de 4 gigatoneladas de carbono. Giga é 10 a nona toneladas de carbono por ano, né? E vai ficando na atmosfera. Nós sabemos que o CO2, ele tem, o gás CO2 na atmosfera, ele tem uma capacidade de reter o calor irradiado do Sol, bate na Terra, né? A Terra irradia esse calor, mas reter essa radiação que é proveniente da Terra e acaba aquecendo a atmosfera. Então, existe uma preocupação nisso, né? O aquecimento global e agora as mudanças climáticas estão associadas às emissões do CO2. Eu acho que eu me formei em 2007, então foi assim, acho que a geração que foi mais bombardeada com essa ideia das mudanças climáticas e tal. Nós temos muitos professores aqui na universidade, né, especialistas nesse assunto, e existe uma tendência mundial, né, de se gerenciar isso, né?
Nós não estamos falando da geração de lixo, nós não estamos falando de reciclagem ou de poluição da água, do lago, do rio Sapucaí. A gente está falando de uma coisa que envolve todas as nações. E não só as nações no sentido dos efeitos que isso daí pode trazer, né, para o clima e tal, mas envolve os interesses, principalmente porque a nossa economia hoje, ela é basicamente, ou ela é baseada em combustíveis fósseis, que é um dos principais responsáveis de emissão de CO2 para a atmosfera. Então, vocês, né, vão se formar, e eu acredito que se vocês forem para essa área de indicadores, ou mesmo que não vão para essa área de indicadores, esse indicador pegada de carbono já é um indicador muito consolidado. E ele nasceu, na verdade, dentro da perspectiva do ciclo de vida. Né? Por isso que a gente fala bastante de ciclo de vida, e agora eu defino para vocês e mostro para vocês claramente uma aplicação do ciclo de vida que é no cômputo, no cálculo da pegada de carbono. Então, quando você fala, agora vocês já estão craques nisso daí, né? Quando você fala de carbon footprint, ou na estimativa da pegada de carbono, primeiro, significa que você vai considerar as emissões associadas ao ciclo de vida do produto, e segundo, é uma análise de ciclo de vida apenas com uma categoria de impacto, que são as mudanças climáticas, climate change, ou global warming, né? Sendo uma análise de ciclo de vida baseada em uma categoria de impacto, essa análise de ciclo de vida ela vai ter apenas um fator de caracterização. Ou seja, todos os fluxos, todas as emissões, as entradas e saídas, eles vão ser caracterizados apenas por um fator, que é o Global Warming Potential, que é o GWP. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso anteriormente na disciplina. O que o GWP ele indica? O GWP nada mais é, nada menos é do que o poder estufa de um determinado gás. Não são todos os gases, mas grande parte deles, eles têm um poder estufa. O que isso significa? Significa que uma vez na atmosfera, esse gás ele tem uma capacidade de reter o calor. Então é uma relação direta entre os fluxos e a categoria de impacto que eu estou interessado em analisar. E o GWP ele é calculado baseando-nos no poder calórico, no global warming, no potencial de aquecimento global do CO2. Eu assumo que o CO2 ele tem um GWP de 1, em função do CO2 eu consigo estimar, né? Vou mostrar rapidamente para vocês qual que é o GWP do N2O, do CH4, do CFC e assim por diante. O GWP, existem substâncias que têm um GWP, digamos assim, negativo, que ele esfria a atmosfera, alguns aerosóis, por exemplo. O GWP, ele se baseia, não sei se eu já cheguei a falar isso para vocês, porque esse slide eu uso em muitas aulas. Ele se baseia na comparação da forçante radioativa de um determinado gás em relação ao CO2. Forçante radioativo, o que é forçante radioativo? É a capacidade daquele gás de aquecer a atmosfera. Uma forçante radioativa positiva significa que aquele gás aquece a atmosfera. Uma forçante radioativa negativa, ele esfria a atmosfera. Então, esse aqui é um gráfico que eu peguei do último relatório do IPCC, e aqui mostra o seguinte. Aqui mostra que as forçantes radioativas, né, do CO2, até pela quantidade do CO2 na atmosfera, ele acaba sendo assim, muito determinante. A quantidade de CO2 na atmosfera tem um poder estufa, não só pela sua quantidade, mas pelo seu poder estufa alto. Né? Ele interfere positivamente no aquecimento da baixa atmosfera. O CH4 e o N2O, eles são emitidos numa quantidade muito menor que o CO2. Mas por que o CH4 tem um valor tão alto? Porque este gás ele tem um poder estufa grande. Né? O GWP, ou o fator de caracterização para a pegada de carbono, ele é calculado mais ou menos dessa forma. Né? Ele é uma comparação da forçante radioativa de um determinado gás ao longo do tempo, dividido pela forçante radioativa do CO2 ao longo do tempo. Então, o gás ele tem, vamos dizer assim, uma vida útil ao longo desse tempo, ele consegue, mais jovem, né, ele aquece mais ou aquece menos a atmosfera.
Geralmente, nós usamos o GWP num horizonte de 100 anos. Em azul, nós temos o GWP do CO2. Então, quando eu faço a integral da forçante radioativa pelo tempo, né, aqui, área embaixo dessa curva azul, eu tenho o GWP do CO2. Quando eu faço a forçante radioativa, vamos pegar o CH4, né, que está aqui em vermelho. Né? Quando eu faço a forçante radioativa, faço a integral da forçante radioativa até 100 anos do CH4, você tem o GWP do CH4. Ao comparar a forçante radioativa ao longo do tempo do CH4 pela forçante radioativa do CO2 ao longo do tempo, né, você tem o GWP desse gás que eu estou aqui em cima, né, que eu estou comparando. Então, vamos pegar esse gráfico aqui do lado. Esse gráfico aqui é o GWP, o poder de aquecimento global acumulado. Esse GWP nada mais é do que o quê? Integral embaixo da curva, é a forçante radioativa ao longo do tempo. O quanto que esse determinado gás, ao longo do tempo, de forma acumulada, pode interferir no clima. E aqui essa linha reta, né? Ela é a forçante radioativa do CO2. Esta linha em abóbora é a forçante radioativa do CH4. Né? Integral embaixo da curva, ao longo do tempo, do CH4. Para 100 anos, ou seja, quando eu faço a divisão deste valor, que é igual a 1, como eu falei para vocês, por este valor, que aqui está dando 25, mas veja que esse gráfico aqui ele está sendo multiplicado por, está dando 2,5, mas ele está multiplicado por 0,1, porque o valor é muito alto, né? Então, na verdade, este valor aqui ele equivale a 25. Então, quando eu faço 25 dividido por 1, eu tenho o poder estufa do CH4. Trocando em miúdos, o CH4 ele é 25 vezes mais estufa que o CO2. Esses valores de GWP, eles acabam mudando ao longo do tempo, até porque muda a composição da atmosfera, a quantidade desses gases que estão na atmosfera, o tempo desses gases na atmosfera que muda ao longo do tempo, né? Então, cuja forçante radioativa muda ao longo do tempo. Então, todo ano, né, agora vai sair o 7º relatório, se eu não me engano, do IPCC, você vai ver uma tabelinha nova lá com valores. Mas valores que ficam... Hoje, por exemplo, o GWP do metano, ele é cerca de 28. Aqui está 25. Tá? Então, existe uma lista enorme de gases de efeito estufa. E esses gases, eles são caracterizados, né? Geralmente nós usamos aqui 100 anos, é um padrão. E esses aqui são os principais, né? O dióxido de carbono, que o GWP é 1, o metano, que é 28, o metano fóssil, que é 30, esse aqui é um metano biogênico, né? Vem das vaquinhas e tal. E o N2O, que é 265. Isso aqui nós temos o GWP de outros gases, CFCs, por exemplo, né? HCFC, que é muito alto. Né? Isso aqui pelo protocolo de Montreal, mas a preocupação pela camada de ozônio, isso daí já foi grande parte retirado, aí não se produz mais. Mas o que significa isso? Significa que esse indicador, pegada de carbono, ele é calculado a partir de uma ACV de categoria de impacto ambiental única, que é a mudança climática, e o fator único de caracterização é o GWP. Né? O GWP é calculado dessa forma. Dúvidas, comentários? Tudo certo? Tudo certo, professor. Perfeito. Então, vamos lá. Ó, esse slide aqui também, né? Essas aulas vão ficar disponíveis para vocês, mas veja, nesse link aqui vocês podem ter acesso a todas as orientações do IPCC. A última, né? Nós usamos muito ela ainda hoje, que é de 2006. Como que se calcula a pegada de carbono? Então, como que você contabiliza os gases de efeito estufa gerados na geração de energia, em processos industriais, na parte agrícola, florestal e outros usos da terra, em resíduos, alguém que está interessado em resíduos. Então, você consegue baixar tudo aqui. Então, ele tem vários indicadores, ele já considera, por exemplo, alguns fatores de emissão. Olha, para a produção do diesel, você emite tanto para a atmosfera, para a queima do óleo diesel, você emite tanto. Então, já tem muita coisa nesse sentido aqui, tá, do IPCC.
E uma das coisas que chama muito atenção, e eu faço questão de gastar um tempinho com vocês falando disso hoje, né, é essa questão da mudança do uso da terra. A mudança do uso da terra, ela é, depois das emissões de gás de efeito estufa, a partir de recursos fósseis, ela é uma das maiores, ou a maior, fonte de emissões de gás de efeito estufa para a atmosfera. E especificamente o Brasil é um país diferente dos outros, para variar, né? Não sei se é o único, mas ele é bem relevante nesse sentido, que as emissões a partir da mudança do uso da terra, elas são mais relevantes que as emissões provenientes do uso de energia fóssil. Primeiro porque o nosso país é um país tipicamente agrícola e com um histórico recente de desmatamento, né? Relevante, né? Isso não é privilégio nosso, porque a Europa antes era toda floresta e olha como é que ela está agora, né? E o problema é os europeus, entre aspas, cagando regra para o Brasil, né? Mas enfim, nesse sentido. Existem muitos outros interesses por trás e até um certo ponto está correto. Mas no caso do Brasil, a gente tem uma matriz energética renovável, né? Então, o uso de combustíveis fósseis ele não é tão relevante no Brasil em comparação a outros países. Mas a mudança do uso da terra são emissões associadas tipicamente ao desmatamento ou à mudança do uso da terra. O que eu quero dizer? Enquanto nós vimos lá no slide anterior, né, que aquele carbono fossilizado no petróleo ou através do gás natural, ele vai para a atmosfera, ele estava milhões de anos guardadinho, ele vai para a atmosfera mediante a produção de energia, né? Nós temos aqui, o que vocês veem aqui nessa foto do G1, é um carbono também, é um pool de carbono, quietinho, guardadinho ali, muitas vezes por centenas de anos. Essa foto aqui é uma foto de alguns anos atrás, isso daqui é uma foto até meio triste, porque mostra da região amazônica. Aqui nós temos a região amazônica e aqui nós temos a plantação de soja. Qualquer pessoa, por mais desonesta que seja, ela vai pensar que um dia essa gleba de terras era isso aqui. E a pergunta que eu faço é: para onde que foi esse carbono? Para onde que foi esse carbono que estava guardadinho? Foi para a atmosfera. E quando você desmata, você expõe o solo, aí tem o carbono da, enfim, né? Então, existe sim uma metodologia específica, na aula que vem nós vamos fazer alguns exercícios em relação a isso, para você estimar as emissões ou a pegada de carbono associado às emissões de CO2 equivalente associadas à mudança do uso da terra. E a mudança do uso da terra ela pode ser de duas formas. Você tem a mudança direta do uso da terra ou a mudança indireta. A mudança direta é assim, é direta, né? Então nós temos uma área, então supõe essa área grande aqui, né? E parte desta área ela vai ser desmatada, ou ela era um pasto, vai virar uma plantação, né? E ela vai ter um outro uso, vai ter um outro uso, né? Então, todos os fluxos de você consegue contabilizar todo o fluxo de carbono que foi para a atmosfera, né? Ou os fluxos de carbono que vieram para a atmosfera, da atmosfera. Uma região, por exemplo, degradada, se você colocar reflorestar, você tem um fluxo inverso, você está puxando mais carbono da atmosfera e colocando ele nos pools das árvores, né? nas árvores, através da fotossíntese, né? Agora nós temos, isso aqui é a mudança direta. Agora nós temos também efeitos indiretos, que hoje em dia, cada dia que passa, né, é do interesse nosso entendermos e tentarmos medir isso, e não é fácil. Nós temos, por exemplo, aqui, eu tentei representar, né? Você vê que essa área, né, supõe-se que essa área era uma área onde tinha pastagem. Eu tiro os bois dali, os boizinhos dali, as vaquinhas, né, e falo, não, vou plantar soja aqui. Para onde que vão esses bois e essas vacas? Principalmente na perspectiva extensiva, de pecuária extensiva que nós temos no Brasil. Vai para outra área e desmatar. Ou seja, além desse efeito direto que você tem aqui, de trocar um uso de terra pelo outro, você também tem um efeito indireto, porque os boizinhos que estavam aqui, eles vão e desmatam outra área. Esse efeito indireto, ou também chamado de rebound effects, ou efeitos rebote, né? Eles não são simples de medir,
eles são baseados muitas vezes em modelos econômicos, né? Que você tem que tentar mensurar para onde, você tem que tentar prever para onde que vai aquilo, né? Mas existem já modelos bem consolidados, GTAP é um deles, o da Universidade de Purdue, se eu não me engano, nos Estados Unidos ou no Canadá tem outro, né? Globaio é um dos modelos também. Se vocês tiverem interesse em trabalhar nessa área, né? Eu particularmente tenho bastante interesse em aprender, na verdade, não é nem orientar, mas aprender mais essa área, porque esses modelos de mudanças indiretas do uso da terra, eles são bem interessantes. E assim, os modelos, às vezes, eles captam certas coisas que a gente nem imagina, né? Então, por exemplo, você aumentar a produção, nós estávamos fazendo isso na última aula, né? Você aumentar a produção de óleo de soja no Brasil, tudo bem, para você aumentar a produção de óleo de soja, você pode supor que você vai desmatar uma área para plantar mais soja. Só que junto do óleo de soja, você produz o farelo de soja. E o farelo de soja, ele é utilizado geralmente para ração animal. Se você puxa, produzindo óleo de soja, além do efeito direto de você desmatar para expandir a cultura da soja, supõe-se que você vai jogar mais farelo no mercado. Jogando mais farelo no mercado, o preço da ração animal vai lá para baixo. Criar animal fica mais em conta. Como efeito direto, vai aumentar o número de cabeças de gado. Aumentando o número de cabeças de gado, muitas vezes está associado a desmatamento também. E aí você começa a fazer essas brincadeiras, fica um pouco louco, né? Professor, Mas é bem interessante. Pois não. e até pensando da questão da produção de metano, né? Não sei, Sim, assim, sim, né? sim, sim, com certeza. Com Aí esse certeza. ciclo não vai acabar, vai se expandindo, expandindo, Com né? certeza. Só que aí você começa a fazer. É o Juan que está falando? Sim, Juan, mas aí, Juan, você começa a ver uns estudos que é muito interessante, porque essas mudanças diretas, você vê, você mede, você está ali e tal. O que nós vamos fazer na aula que vem é jogar alguns fatores, né, que já tabelados para medir isso daqui. Né? Agora, o indireto, como eu falei para vocês, geralmente é em modelos econômicos. Né? E nesses modelos econômicos, você não pode ficar só sujeito, principalmente dependendo do choque, né, do tamanho, da quantidade, por exemplo, de óleo de soja que você vai produzir. Então, você não pode ficar só ali no Brasil. Muitas vezes você vai aumentar tanto a produção de óleo de soja que ele vai começar a competir com o óleo de palma da Malásia, que é um grande produtor de óleo de soja. E o óleo de palma da Malásia é proveniente de regiões de turfa. Então aí você começa, o óleo de soja ele vai deslocando o óleo de palma, vai deixando de produzir o óleo de palma, e o óleo de palma está muito associado a desmatamento de florestas nativas, então acaba compensando o metano do boi e acaba compensando a redução de desmatamento na Malásia. Os resultados são assim bem interessantes, né? E das experiências que eu tive com análise desse tipo, infelizmente foi mais assim de pegar os resultados, eu não sei modelar ainda, mas é uma coisa que está no meu radar, porque é uma coisa muito interessante mesmo. Isso porque nós estamos falando aqui, pessoal, apenas de uma categoria de impacto. Nesta situação de land use change, eu posso pendurar várias outras categorias de impacto. Porque eu estou falando do exemplo que eu dou para vocês, é o aumento da pecuária. O aumento da pecuária está muito associado ao aumento do consumo de carne. O aumento do consumo de carne está associado ao aumento de frigoríficos. E o aumento de frigoríficos está associado ao aumento de consumo de lenha, porque geralmente os frigoríficos do Brasil são abastecidos a lenha. E aí começa. Nessa land use change aqui, você aí vê o ciclo de vida de uma forma bem global, né? Nessa indirect land use change, na mudança indireta, né? Mas isso aí é uma coisa bem mais robusta. Existem já, como eu falei, alguns softwares para isso, né? Ok? Comentários, dúvidas? Professor, Pois não, hein? se eu pegar uma imagem de satélite e pegar a área que foi desmatada ao longo dos anos, eu consigo quantificar o quanto desse carbono que foi, desse desmatamento foi para a atmosfera? Consegue, consegue. Consegue e eu vou mostrar aqui para vocês nessa forma. Olha, existe o IPCC, acho que o volume 4, se eu não me engano, ele tem ali todas as fórmulas, as tabelas para fazer essa quantificação direta.
E o que eu vou mostrar, o que eu até estava tentando achar, mas na aula que vem nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso, você consegue medir as emissões, Rayane, através, isso aqui é uma diretiva europeia, tá? Mas é baseado no IPCC, basicamente. Você consegue medir a quantidade de carbono que vai para a atmosfera, por hectare de terra que você desmata ou muda, né? E é uma conta muito simples. Você tem aqui o estoque de carbono antes e o estoque de carbono antes e o estoque de carbono depois. É isso que você tem que fazer. Só que neste estoque de carbono antes, então, se você pega uma floresta nativa e planta soja, poxa, visualmente você vê que você tinha muito mais carbono do que você vai ter na soja, né? Ou agora, se você pega uma pastagem muito degradada e planta dendê, talvez o valor seja negativo. Negativo significa que você está absorvendo CO2. Aqui eu tô aqui, vamos ver como é que é essa fórmula. Eu tenho aqui a diferença, né, do estoque de carbono, multiplico por 44 sobre 12. Isso aqui é uma forma de eu transformar carbono em CO2. É a massa do CO2 pela massa do carbono. Porque esse estoque de carbono é dado em tonelada de carbono, né? Para cada 12 toneladas de carbono, eu tenho 44 toneladas de CO2. Então, é a fórmula mássica mesmo, né, de massa molar. A produtividade da cultura, para que o meu resultado ele fique tonelada de carbono por quilo de soja, enfim, a produtividade depende muito da unidade, que se você quiser tonelada de carbono por hectare, ou tonelada de carbono por quilo de soja plantada, você usa ou não essa produtividade. E aqui é um fator, Rayane, que eles geralmente utilizam, eles pegam todo esse valor e dividem por 20. Isso significa que essa alteração, né, de carbono, e ela vai acontecer, né, essa mudança do fluxo de carbono vai acontecer nos próximos 20 anos, tá? Por ano. Isso que é um fator, eu não consigo precisar para vocês de onde que veio isso, mas é o que eles usam, tá? Só que chama atenção aqui, o que, que é esse estoque de carbono na referência, ou esse estoque de carbono, né? Nada mais é do que o carbono do solo mais o carbono no vegetal. Então, quando você olha para uma floresta, você não pode olhar só no carbono encapsulado ali nos galhos, nas folhas. Você olha o carbono também nas raízes, o carbono dos micro-organismos que estão ali perto. Então, é a soma disso, né? E nesse carbono do solo, né? Aí você tem aqui vários, como é que o solo é utilizado, o manejo, o quanto de esse fator de input é a utilização de fertilizantes, essas coisas. Então, são várias coeficientes que você multiplica para dar esse estoque de carbono no solo. São tabelados, tá? São coeficientes tabelados. Muitos deles depende da região, se é uma região tropical ou não, mas na aula que vem a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso daí. Quero mostrar essa metodologia, né? Olhando para o OpenLCA, eu não sei se algum de vocês teve essa coceirinha na mão, né? Mas isso aqui tudo dá para colocar naquela abinha parameters, né? Dá tudo para colocar lá, beleza? Olha, eu tenho alguns exemplos aqui. Desculpe. Se eu quiser colocar... Ah, não, esse exemplo aqui, esquece. Isso aqui é o que nós vamos fazer na aula que vem. Eu deixei ele... Nós iríamos fazer a plantação de soja em área de pastagem, de soja em florestas nativas. Aqui tem as orientações de todas as tabelas que nós vamos usar, mas deixe isso daí para a aula que vem, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse artigo aqui foi um artigo produzido por um italiano em 2008, e ele ficou na Science, na Science e na Nature. Ele ficou muito, 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 muito famoso. Esse artigo tem mais de 1000 citações, né? E o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou vários biocombustíveis no mundo, né? Ou seja, biodiesel de palma, etanol de cana, etanol de milho, né? E começou a supor, olha, se o biodiesel de palma ele for plantado em florestas tropicais, em florestas peatland, esqueci, é turfa, né? É um solo que tem muito carbono. Em florestas em cerrado, né? Em cerrado, estou péssimo esse horário. Cerrado com mata fechada, né? Cerrado grassland de campos,
em áreas abandonadas, ou seja, plantações abandonadas, né? E aí ele começou a computar neste ciclo de vida a quantidade de carbono que emitiria para a atmosfera, né? Então, o que nos interessa é esse último gráfico aqui. Ele fez o seguinte raciocínio, né, que aí chacoalhou bastante a comunidade científica. Quando você pega um biodiesel e você substitui, você utiliza esse biodiesel no lugar do diesel fóssil, nós já fizemos, eu acho que essa conta, você deixa de emitir gás de efeito estufa. Estou pegando um combustível renovável, um carbono biogênico, né? Você deixa. Enquanto que o diesel tem a emissão aí de 90 gramas de CO2 por megajoule, 85 gramas de CO2 por megajoule, você pega um biodiesel aí, você vai ter 20, 30 gramas de CO2 por megajoule. Poxa, dá uma diferença. Para cada megajoule gerado, você tem aí uma redução de gás de efeito estufa, né? Isso daí serve para qualquer outro tipo de biocombustíveis. Só que, se este biodiesel, ou se este etanol, ele for obtido a partir da expansão da cultura da palma, da soja ou da cana em áreas de florestas tropicais ou pastagem, né? Vamos fazer o exercício que veio o seguinte: vamos colocar na pegada de carbono bonitinha do biodiesel ou do biocombustível esse carbono emitido. E aí, os resultados ficaram o seguinte: se você pega um biodiesel de palma, que tem uma pegada de carbono menor, né, que o biodiesel fóssil, só que se essa palma ela for obtida de uma floresta tropical, você vai emitir muito mais carbono para a atmosfera do que o diesel fóssil. De modo que você vai precisar de 86 anos carbon debt para pagar este débito. Quando você compara, né, o diesel fóssil, que emite muito mais que a palma. Se você pega uma biodiesel de palma e planta em turfeiras, é o que a Malásia fez, por exemplo, muitos anos, você precisa de 400 anos, 300 anos no caso do Brasil, ou 93 anos no caso de milho dos Estados Unidos. Ou seja, só depois de 93 anos de uso desse biocombustível, que aí vai começar, digamos assim, a valer a pena. Toda aquela emissão de carbono proveniente do desmatamento de floresta nativa ou de cerrado, né, para produzir esse biocombustível, né, ele vai ser quitado só depois de 93 anos, 423 anos e assim por diante. Então, essa ideia da mudança do uso da terra para os biocombustíveis é uma coisa que chama muita atenção, né? Depende muito da onde que vai ser plantado, né? E por isso que eles têm preferido biocombustíveis de segunda geração, a partir de resíduos, né? Para não dar esse problema. Entendeu? Dúvidas em relação a isso? Professor, Pois não. analisando essa parte dos resíduos, fazendo uma comparação com a parte dos resíduos da lata de alumínio, que eu já te tinha comentado, será que não tem como fazer um cálculo para ver se esses combustíveis de resíduos seriam bons o suficiente para suprirem essa demanda que o senhor falou? Se os gastos que vai ter com ele por trás também não seriam prejudiciais e valeriam a pena fazer hoje em dia está sendo estudado bastante isso, Raiane. Ou seja, até quanto que eu posso tirar de resíduo do campo? Porque, beleza, você faz aquelas contas mágicas, né? Olha quanto de bagaço de cana que sobra, de palha de cana ou de soja, né, que sobra. E aí começa a entrar, eu vou falar no finalzinho da aula para vocês, da questão das consequências de você tirar, né? Soja, por exemplo, se você tirar a palha da soja, que tem bastante nitrogênio, você vai ter um aumento do consumo de fertilizante nitrogenado. Não é o que nós estamos analisando aqui, tá? Isso aqui é o carbono emitido em função do desmatamento. Mas o grande problema dos resíduos hoje é a questão da quantidade mesmo, Rayane, da logística para coletar. Não é tão simples assim. Certo? Bom, eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente aqui uma metodologia,
Não, vou apresentar duas, na verdade, mas é bem rápido mesmo. A aula de hoje é mais conceitual. Semana que vem a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Uma das metodologias que é muito utilizada pelas empresas hoje em dia é essa metodologia do GHG Protocol. Essa metodologia, ela é uma metodologia aberta. Várias empresas no mundo usam, até para padronizar, né? Vocês podem acessar, existe o GHG Protocol Brasil, vocês podem acessar por esse site, né? E ela já te dá a calculadora, você vai preenchendo lá com os dados da empresa, e aí sai a pegada de carbono da empresa, né? Ou do produto da empresa. Então, muitas organizações, isso aqui é dado de 2017, que publicaram os inventários de GHG, de gás de efeito estufa, perdão, né? Então, quanto que emite, eu não sei se eles chegam... Acho que eles chegam a calcular, eles não ficam só no inventário, eles chegam a caracterizar também, agora eu não me lembro. Mas o interessante, cada metodologia tem a sua, como é que poderia dizer, a sua cara, né? Primeiro que, por exemplo, eles não consideram todos os gases de efeito estufa, eles consideram apenas esses. Se vocês rodarem um mesmo inventário no OpenLCA, provavelmente os resultados podem dar um pouquinho diferente se você tiver emissão de gases além desses, ao longo do seu ciclo de vida. Mas o GHG Protocol é só isso que ele considera. São só esses gases. São os três principais e alguns aqui relacionados a ar-condicionado, né? E em termos de escopo, isso que é muito importante, ele muda um pouquinho também. Porque o GHG Protocol, o objetivo dele é o inventário de emissões de gás de efeito estufa de uma determinada empresa ou de alguma unidade, né? E o escopo, a fronteira, é muito importante. A fronteira que eles chamam de escopo 1, toda vez que a empresa ela entra no GHG Protocol, ela é obrigada a declarar ou a fazer o inventário das atividades associadas ao escopo 1 e ao escopo 2. Escopo 3 já é opcional. O escopo 1 significa as atividades de controle da empresa. Então, acaba sendo meio que a fronteira, é o foreground, né? As atividades de controle da empresa. Ou seja, as emissões que você está vendo ali, o transporte ali dentro e assim por diante. O escopo 2, isso aqui já é uma linguagem do GHG Protocol, ele considera o consumo de energia. Então, todo o consumo de energia, até uma forma de padronizar, né? Eletricidade, vapor, heating, cooling, né? Aquecimento, resfriamento, é considerado como escopo 2. Aí o escopo 3 aí já é o ciclo de vida, como vocês já conhecem, né? Então, as viagens, a questão dos fornecedores, as compras de bem e serviço e tal. Então, de novo, desculpem, o GHG Protocol, ele é uma metodologia consolidada, baseada na ACV, do ciclo de vida, né? Tem como referência informações sobre pegada de carbono, inventário de emissões, só que não é uma metodologia que faz o ciclo de vida como vocês aprenderam a fazer. Só estou mostrando para vocês terem pelo menos ter ouvido falar, né? Se nós olharmos aqui, essa daqui, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, essa daqui, pelo menos da última vez que eu baixei, é a metodologia do GHG Protocol, tá? Vou voltar lá do início. Aqui, ó. Então, já é uma planilha, vocês conseguem baixar isso, que é a versão de 2019. Já é uma planilha que, ó, você coloca o nome da organização, o ano do inventário que você está fazendo e começa a preencher. O escopo 1, tá vendo? Ó, combustão estacionária, combustão móvel, emissões fugitivas, processos industriais, né? No escopo 2 é o consumo de energia, e no escopo 3 é o que é opcional, né? No escopo 1, você vem aqui, ó. Eu estou querendo preencher, então, os dados de combustão estacionária. A caldeira que tem. Você clica aqui, já vai para a abinha de combustão estacionária. E os dados, né? Olha, registro, na onde que é a planta de energia leste, qual foi o combustível utilizado. Então, tem vários combustíveis aqui. Qual que é a quantidade consumida naquele ano. A quantidade consumida, porque aí já vai os fatores de emissão de cada um deles, né? Os combustíveis fósseis e assim por diante. Já vai saindo todo o resultado. Isso aqui, até se vocês quiserem usar aí, né, no trabalho de vocês, não era o ideal, mas aqui vocês podem pegar alguns dados, né, talvez.
a combustão móvel, né, dos veículos. Então, aqui tem muita coisa, né? Você tem de vários tipos de veículos, né? Vários tipos. Cadê? Aqui, ó. Transporte ferroviário, hidroviário, aéreo, dentro ali né, emissões totais por combustão, e já vai dando tudo aqui. Beleza? Mas essa calculadora aqui do GHG Protocol, vocês conseguem baixar daquele site que eu mostrei para vocês. Dúvidas em relação a isso? Curiosidades, talvez? Bom, Eu achei interessante, assim, mas então eu posso, com os dados que o senhor falou, fazer uma comparação entre as empresas ao longo dos anos e ver quais empresas estão mais atuantes, tipo, querendo reduzir ou não? sim, sim, sim. A ideia do GHG Protocol é isso, né? Eu tenho uma colega que é especialista na parte de carbono, né, mercado de carbono, ela já fez muita consultoria para empresas assim. Não é? Você levanta, assim, isso aqui é o que nós chamamos de uma ferramenta na perspectiva do ciclo de vida, tá? Ela tem as fronteiras próprias, ela já fala, ela não tem questão de alocação, né? Isso aqui já é um inventáriozão lá da empresa, não tem essa preocupação de dividir, ali, se eu não me engano, não tem nada de alocação, coprodução, é um inventário de emissões de gás de efeito estufa daquela empresa, tá? Mas assim, é uma perspectiva de ciclo de vida, né? Então você contabiliza tudo que está ali, você tem o escopo 1, que são atividades dentro da empresa, escopo 2, o consumo de energia, e o escopo 3, se você quiser, aí você pega outros bens e serviços. Geralmente o pessoal fica só no escopo 1 e 2. Né? Isso também é meio que, se você pensar numa empresa de transporte e a maior parte dele, no sistema que a gente tem no Brasil de ser rodoviário, o gasto dele de carbono seria alto, né? Eu acho que não valeria tanto a pena a empresa falar sobre. Mas no caso dessa empresa, eu acredito que entraria no escopo 1, né? Não no escopo 3. Uma empresa de transporte, o escopo 1, Rayane, são as emissões associadas à atividade da empresa. Uma empresa de transporte seria obrigada a preencher os dados do escopo 1. Né? Bom, é isso. Isso aqui é uma metodologia que nós não vamos ter muito tempo para explorar, mas eu gostaria de encerrar essa nossa aula. Isso daí é uma coisinha que nós vamos calcular na semana que vem, o seguinte. Dar uma provocada aí em vocês. Essa disciplina, ela segue, né, a norma 14.040, desculpe. Né? Então, aquelas 4 etapas, né, o que eu espero que vocês sigam aí para o trabalho de vocês, etapa de escopo, inventário, avaliação e interpretação. Na etapa de escopo, você tem que definir como é que você vai tratar os coprodutos e assim por diante. E existe, inclusive, em casos de coprodução, que é o que geralmente acontece, uma preferência, né? Primeiro você tenta subdividir o sistema para evitar qualquer tipo de julgamento, né? Ou de alocação. O segundo faz a expansão do sistema, contabilizando créditos, né? E o terceiro seria o terceiro e último, a alocação. Essa discussão, eu não vou dizer que ela está ultrapassada, mas ela hoje ela se torna um pouco inadequada quando nós introduzimos, né? Eu não posso deixar de fazer de dar essa disciplina sem trabalhar com esses conceitos, pelo menos citá-los. Quando nós trabalhamos com essa ideia do atribucional, da ACV atribucional e da ACV consequencial, pelo seguinte motivo. Isso daí foi uma pergunta que até foi feita na minha banca de doutorado, né? Qual que é a melhor análise? A melhor análise do ciclo de vida é aquela que responda à sua pergunta. E nessa perspectiva, quando a pergunta sua ela qual é o impacto ambiental? Isso daquele determinado produto, né? Isso daí já sugere que você trabalhe, né? Como nós temos trabalhado aqui, até agora. Né? Ou seja, você tira a foto daquele processozinho, né? Vocês fizeram vários desenhinhos aí, é uma fotinha,
tudo que entra, tudo que sai. E se for necessário, como eu estou interessado em apenas um produto, né, eu faço ali a alocação física, ou econômica, ou mássica. Não tem problema nenhum. Esse tipo de análise que atribui a carga ambiental ao seu produto de interesse, é o que nós chamamos de análise atribucional. É a análise mais utilizada, sem dúvida alguma, e ela é nesse sentido, ela não interessa o que está em volta. Você tira a foto do seu... Aqui, ó, você tira a foto do seu sistema, tem a fronteirinha bonitinha, o que sai, e geralmente sugere-se, né, a literatura sugere que você faça uma alocação e pronto. Tá vendo? A discussão já não fica naquela coisa, tenta subdivisão, depois faz isso, depois faz alocação. Não. Aqui fica, depende da pergunta que você está fazendo. Garanto para vocês que muitas das políticas de baixo carbono, já que a gente está falando de pegada de carbono, usa a atribucional. É a mais fácil, tá? Talvez não é a mais realista, mas é a mais fácil. O outro tipo de análise que é diferente, porque a pergunta que você quer responder é diferente, ela é a chamada análise consequencial. É o que eu citei anteriormente em função da pergunta da Rayane. A pergunta aqui em cima é: qual o impacto ambiental? Tiro a foto, aloco, acabou. A pergunta aqui embaixo é um pouquinho mais capciosa, e ela é a seguinte: qual é o impacto ambiental se? Isso daí, meus caros, já sugere um realismo maior, né? E já sugere que você descreva melhor o seu sistema produto, contextualize melhor o seu sistema produto, porque você, neste caso, na ACV chamado consequencial, você não trabalha o seu sistema de forma isoladinha do mundo. Você trabalha ele como sendo uma planta real, né? E aí você começa a trabalhar com situações reais. Eu quero colocar uma planta que vai duplicar a produção de óleo de soja do Brasil. É claro que é muito exagerado isso, né? Mas um pool de plantas que vai duplicar, ou, sei lá, aumentar em 20% a produção de óleo de soja do Brasil. Poxa, se eu ficasse só na analisinha atribucional, tira a fotinha, né? Independente, porque aqui no atribucional não me interessa a escala. Tiro a foto, é tudo relativo, né? É tudo por quilo de soja. Se for uma planta que esmaga 4 milhões de toneladas, não interessa, minha análise é por quilo de soja. No consequencial, poxa, 4 milhões de toneladas, aí eu vou ter que expandir a soja. Para onde que eu vou expandir? E nós vimos nos slides anteriores que a expansão da soja pode criar efeitos rebote. Eu não vejo mais de forma isolada. É uma análise mais difícil de fazer, mas ela, de fato, é uma análise mais realista. E pelo fato dela ser mais realista, ela estou sendo repetitivo, né? Ela é mais realista, e é mais realista porque ela não considera o sistema isolado. Nesse tipo de análise consequencial, tá vendo aqui, ó, perfeitinho, né? Fatiazinha, sisteminha isolado. Aqui eu já começo a contabilizar os efeitos rebote. E nessa análise com efeitos rebote, mudança induzidas. E nessa análise consequencial, uma das coisas que nós verificamos é que se aqui eu fico trabalhando com valores médios, né? Aqui eu começo a trabalhar com valores marginais. Ou seja, o que são valores marginais? Depois eu volto no slide anterior. Valores marginais, ou processos marginais, são aqueles que podem ou poderiam ser afetados em função da mudança da demanda de um determinado produto. Então, estou aumentando em 20% a produção de óleo de soja no Brasil. A expansão da soja ela vai se dar em pastagem, vai se dar em floresta nativa. Os processos mais assim que vão responder de maneira mais rápida a essa mudança, a esse choque de produção, são os chamados processos marginais. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês aqui uma pergunta, né? Qual que é a eletricidade marginal no Brasil? Hoje nós vemos, ó, se 1 megawatt-hora de eletricidade excedente fosse obtido juntamente com o produto de interesse, o que ele deslocaria? Nós temos o sistema interligado nacional aqui, ó, fechadinho, né?
Mas no meu ciclo de vida, eu estou assumindo que eu vou instalar uma planta aqui de etanol que não estava no meu sistema, que não estava planejada, e essa planta ela vai, entre aspas, né, do dia para a noite, injetar 1 megawatt-hora na rede. Ao injetar 1 megawatt-hora na rede, ora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar uma comporta de Itaipu? Eu vou desligar uma termoelétrica, óleo e combustível? O que eu vou fazer? Né? O processo que vai mudar ou vai alterar, no caso que vai ser desligado, vai ser evitado, é o que nós chamamos de processo marginal. E através de algumas metodologias de MDL, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, nós observamos que hoje no Brasil, processos marginais são aqueles mais flexíveis, né? Eles conseguem se mudar, atender, diminuir ou ser substituído com frequência. Para mercados em crescimento, são aqueles mais competitivos, ou seja, se aumentar a eletricidade excedente, o que eu desligo, né? O que eu desloco. E no caso do Brasil, estudos indicam que para cada eletricidade adicional na rede, o gás natural é aquela tecnologia marginal, aquela tecnologia que eu desligo, digamos assim. Para cada megawatt-hora que eu injeto na rede, eu desligo, eu reduzo a produção de 1 megawatt-hora proveniente de gás natural, né? Em comparação com óleos combustíveis, tá? Isso daí é uma assumption, né? É uma conclusão assim muito comum na literatura. Não consigo aqui detalhar, faz tempo que eu vi isso, mas não consigo detalhar aqui para vocês o porquê. Mas isso aqui é uma coisa que é bem utilizada hoje, né? O gás natural ele acaba sendo o mais assim flexível quando existe, no caso de eletricidade, alguma eletricidade excedente, né? Não planejada na rede. E é interessante porque a minha análise de ciclo de vida, né? Nós vemos lá o que é sistema de expansão, é diferente da alocação. Então você tem a sua plantinha, né? A sua planta, por exemplo, de etanol, essa planta de etanol ela produz eletricidade excedente. Não esquece essa parte aqui, mas ela produz eletricidade excedente. E ao produzir eletricidade excedente, numa perspectiva de sistema de expansão, eu não vou ficar fazendo alocação entre o etanol e a eletricidade excedente. Eu vou contabilizar os créditos associados à redução da produção de eletricidade a partir de gás natural em função da quantidade de eletricidade excedente que eu produzo. Então, os valores podem até ficar negativos e tal, né? Então, assim, na análise consequencial, que está uma coisa que está sendo muito estudada hoje em dia, ao invés de fazer alocação, você considera o sistema como não isolado, um sistema inserido naquele contexto. E efeitos, eles podem ser alterados, né? Efeito, você reduzir a produção daquilo, aumentar a produção disso. Então, em termos de coprodução, a substituição, a expansão do sistema, ela é a mais indicada para o consequencial. Dúvidas? Professor, Pois não. essa parte que o senhor falou da consequencial está sendo mais estudada atualmente, também tem a ver com os países ter essa parte do crédito de carbono, de trocarem entre eles e tal? Não, não. A consequencial foi uma análise mais baseada no sentido assim de tornar o ciclo de vida, Rayane, um pouquinho mais realista, né? Hoje no Brasil nós vemos que se você produz uma eletricidade excedente, você está reduzindo o consumo de combustíveis fósseis para gerar eletricidade. É fato isso. E isso na análise atribucional não é contabilizado, né? Parece que fazer o consequencial só tem benefícios, não necessariamente. Voltando ao exemplo que você anteriormente mencionou sobre resíduos, né? Você tirar resíduos do campo, você tem uma consequência, você tirar resíduo palha de soja do campo, você vai ter uma consequência de aumentar o consumo de fertilizante nitrogenado. Então, a análise consequencial ela tenta capturar essas consequências no mundo real, né? Aqui, por exemplo, de novo, né, nesse desenho, isso aqui é análise atribucional bonitinha, né? Isso aqui é análise consequencial. Eu tenho uma nova planta de etanol e eu vou abastecê-la com isso, ou com isso, ou com aquilo, né? Aqui eu tenho, por exemplo, junto com o meu produto,
no caso aqui da minha tese até, de biocombustível de aviação, você gera diesel e gasolina. Ora, esse diesel vai substituir o diesel fóssil. Essa gasolina vai substituir a gasolina fóssil. No consequencial, eu não estou interessado em alocar, eu estou interessado em capturar consequências. Certo? E essas consequências, elas aparecem na sua conta, né, no seu inventário, como sendo créditos. Não créditos de carbono, mas créditos no sentido de você deixar de fazer algo. Né? Ou débitos, dependendo. No caso da utilização de palha de soja, seria um débito. Né? Você está tirando a palha do campo e aumentando o consumo de fertilizante nitrogenado, uma vez que a palha de soja tem bastante nitrogênio já. Certo? A observação é isso, olha, em alguns casos, a identificação dos dados marginais ela não é simples. Às vezes você tem aí que ter um discursinho econômico por trás, geralmente é discutível, né? Então, dependendo da escala das mudanças pretendidas, se você está querendo aumentar em 1% a produção de soja ou 50%, isso daí acaba interferindo bastante, né? Muitas vezes análises consequenciais elas são feitas em modelos econômicos, enfim. Professor, Sim. agora eu tenho duas perguntas. Pois não. A primeira, todos os processos que a gente pega para gerar essa energia vêm de commodities? Elas são necessariamente commodities? O processo, eu não entendi a pergunta. Para gerar essa energia elétrica de um país, ou fazer uma análise de eletricidade, elas têm que vir de commodities? Não necessariamente, porque o Brasil, por exemplo, 70% é hidroeletricidade. Hidroeletricidade, salvo engano, não é commodity. Petróleo então, essa é a minha segunda pergunta, porque atualmente estão fazendo a discussão sobre tornar a água uma commodity. Sim. Por isso que eu queria saber. Olha, vamos pensar um pouquinho aqui. Se você considerar, não precisa ser necessariamente commodity. Aqui não tem essa restrição, tá? O consequencial, ela é uma análise que, pelo fato de ser realista, considera, digamos assim, efeitos de mercado, certo? E em função de ser commodity ou não, isso daí pode acabar interferindo, né, num preço diferente e assim por diante. Mas atribucional, foto, sistema isoladinho, valores médios. Consequencial, sistema realista, aberto, contextualizado, e a escala depende muito. Né? E você está o inventário de uma análise consequencial, pessoal, é só valor marginal, é só processo marginal, entendeu? Não tem não, estou assumindo aqui que a minha planta vai ser abastecida com tal. Não, você tem que olhar no mercado. Será que realmente, para atender essa demanda, da noite para o dia, vai ser esse o processo a ser ativado? Às vezes sim, às vezes não. Então, uma análise um pouquinho. Por isso que muitas vezes o pessoal faz análise consequencial só considerando ali os coprodutos, os créditos. Não, mas o ideal é considerar tudo. Certo? Ok, entendi. Dúvidas, comentários, pessoal? Professor. Pois não. Sobre essa parte desse consequencial, né? Isso daí se encaixaria muito bem naqueles exercícios que a gente fez anteriormente sobre reciclagem, comparando a lata de alumínio, a garrafa PET, o vidro, numa produção de produtos que usam esse tipo de embalagem, daí a empresa vai reutilizar essa matéria-prima, né, reciclando. Você pode fazer análise consequencial, Luiz, para qualquer coisa que você quiser. Mas, assim, de novo, depende muito da pergunta que você quer responder. Se a empresa, para ela tomar a decisão, né, se ela está interessada, assim, eu estou querendo tomar a decisão baseando-me qual que é a embalagem que tem a melhor performance ambiental. Então, análise atribucional, entendeu? Eu não estou interessado de maneira geral, né? Não estou interessado no contexto, análise atribucional, fotografia, pronto, né? Cada embalagenzinha tem uma notinha, e aí você seleciona.
Agora, se a empresa ela tem uma preocupação com as consequências, por exemplo, ela já tem uma ação, uma atividade, uma política, e ela está preocupada, poxa, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Aí vale a pena rodar uma consequencial. Deixa eu contar rapidamente uma história para vocês. No início do meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um projeto com uma grande empresa que produz aeronaves. Não é brasileira. E essa empresa, ela recebeu o contato de uma empresa americana que fazia biocombustível de aviação. E essa empresa americana, ela fazia biocombustível de aviação a partir de gás residual, para você ter uma ideia. Gás residual. Então, pô, tá usando resíduo, não estou usando terra, estou usando resíduo, gás residual, e fazia o biocombustível de aviação por isso. E aí, eu entrei nesse jogo junto com o meu orientador, né? A gente foi contratado para fazer exatamente a pegada de carbono, né? E eles queriam analisar atribucional e consequencial. Então, atribucional, 1000 maravilhas, né? Poxa, tal, fez a continha, fotinha e tal. No consequencial, aí, peraí, consequencial eu tenho que ter um baseline, eu tenho que perguntar, né? Eu tenho que colocar num contexto. E, Luiz, o que eu descobri foi o seguinte, em muitas empresas que produziam esse gás residual, muitas delas já usavam o gás residual para gerar energia interna. Então, a conta que nós fizemos foi exatamente essa, né? E se eu tirar esse gás residual e dar para a empresa americana fazer biocombustível de aviação? Resposta de um engenheiro da planta falando para mim, Rafael, se você falar para mim que vai tirar tantos 1000 metros cúbicos desse gás, amanhã eu estou comprando gás natural. Porque esse gás, embora seja residual, ele já tem uma função na minha planta. Então aí quando se coloca no inventário, legal, está saindo resíduo, gerando um biocombustível, mas como consequência está consumindo gás natural. Aí a conta ficou muito feia, né? E resíduos geralmente é isso. Quando o resíduo já tem um mercado definido, não mexe não, toma cuidado. Geralmente dá pau quando faz isso, né? Mas isso daí só veio proveniente de uma análise consequencial. E embora a análise consequencial ela seja difícil de fazer, ela traz essas respostas interessantes. Porque, veja, eu poderia muito bem, né, colocar lá no portfólio da empresa, ó, se fazemos aqui, né, um combustível de um gás residual, poxa, né, a pegada de carbono baixíssima, olha que beleza. Mas no vamos ver, no dia a dia, na verdade, lá no ciclo de vida, tirar esse gás residual em uso para produzir um combustível está considerando o aumento do consumo de gás natural. A análise atribucional não vê isso. Ela só vê, você só consegue ver isso numa análise consequencial, porque a pergunta ela é diferente. Certo? Certo. Deu para entender, sim, esse exemplo. Perfeito. Obrigado. Imagina. Dúvidas, comentários? Nada? Pessoal, então assim, eu vou encerrar por hoje. Na semana que vem, a gente vai ter mais uma aulinha de pegada de carbono. Eu vou trazer esses conceitos para eles ficarem um pouquinho mais palatáveis. A gente vai dar uma fuçada nessas metodologias que já existem, algumas continhas, mostrar para vocês no OpenLCA como é que a gente faz a análise consequencial, tá certo? Pensem com carinho no tema, levantem algumas informações. Na semana que vem a gente volta a conversar.